Bom dia! É o seguinte, estamos aqui para falar de lançamento oblíquo. Dessa vez não é resolução de exercício, mas eu vou falar de 5 coisas que você não pode deixar de saber sobre o lançamento oblíquo, que ajuda muito na hora de resolver exercícios de lançamento oblíquo, certo? Então, são 5 dicas fundamentais que você tem que saber a respeito do lançamento oblíquo. Vamos à primeira delas. A velocidade horizontal Vx é constante. Então, observa o seguinte, quando um corpo ele desenvolve um lançamento oblíquo, então vou colocar aqui, ó, corpo em algumas posições, certo? A velocidade horizontal do corpo, que é Vx, ela é sempre a mesma. Então, estou tentando desenhar o vetorzinho Vx aqui, sempre do mesmo tamanho, porque a velocidade Vx ela é sempre constante, então ela não muda em nenhum momento ao longo do movimento, certo? Ou seja, a gente pode dizer que na horizontal, ao longo da horizontal, se a velocidade é constante, significa que o movimento é uniforme. Essa foi a primeira dica. Segunda dica. Para um mesmo nível de altura, na subida e na descida, a velocidade vertical tem mesmo módulo e sinais trocados. Bom, deixa eu te mostrar o que é isso. Vamos lá. Olha só. Então, aqui está o solo e o corpo foi lançado obliquamente. Saiu do solo e retorna ao solo. A velocidade vertical, você sabe que a gente precisa sempre, no lançamento oblíquo, nós precisamos sempre decompor a velocidade, certo? Então tá aqui, ó, aqui está o corpo, quando ele parte e quando ele chega, certo? A velocidade vertical aqui, na hora da partida, que é V0y, e na hora da chegada, que é Vy, elas são exatamente a mesma, só que sinais trocados. Então a gente sempre pode escrever que V0y é igual a menos Vy. Então tá aí um conceito também muito importante que você precisa saber sobre o lançamento oblíquo e que ajuda na hora da resolução dos exercícios, porque você sempre vai poder trocar V0y por menos Vy ou vice-versa. Vamos lá para mais uma dica. No ponto de altura máxima, a velocidade resultante é Vx, porque Vy é nula. Opa, então olha só. Novamente aqui, fazendo desenho no lançamento oblíquo do corpo que parte do solo. Quando ele chega no ponto de altura máxima, ele só tem a velocidade horizontal Vx. Então ele só tem essa velocidade Vx. Essa velocidade é a velocidade resultante. E não se esqueça que naquele ponto ali, Vy é igual a zero. Então, o que acontece é o seguinte. O corpo ele parte com uma velocidade V0y, mas se você pegar alguns pontos, à medida que esse corpo vai subindo, esse V0, na verdade, essa velocidade Vy, ela vai se tornando cada vez menor, até que chega um momento que ela é nula. Então, no ponto de altura máxima, só temos Vx, porque Vy vai diminuindo até o momento que ela é nula. Depois, ela começa a aumentar, conforme eu estou mostrando aqui para você, nesse desenho. A velocidade vertical ela vai crescendo à medida que o corpo cai. E quando chega no solo, essa velocidade Vy, como a gente viu já na dica anterior, ela é exatamente o valor de V0y. Próxima coisa que você não pode deixar de saber, para um mesmo nível de altura, seja na subida ou descida, o ângulo medido em relação à horizontal é o mesmo. Ou seja, aqui está o corpo sendo lançado, e aqui está o corpo chegando no solo. Vamos mostrar aqui o lançamento. Nós temos aqui, então,
Vamos trocar a corzinha da caneta aqui para vermelhinho, bonitinho. Olha só, nós temos aqui. Uhul! Oh, caneta. Ah, danadinha, não queria trocar de cor, agora trocou. Então tá aqui, ó. Nós temos a velocidade inicial V0 e nós temos um ângulo aqui, que é o ângulo θ em relação ao solo. Quando esse corpo chega, ele chega com uma velocidade resultante final v, mas o ângulo medido em relação ao solo é exatamente o mesmo ângulo θ, ou em relação à horizontal. Então, o ângulo medido em relação à horizontal quando nós lançamos o corpo é o mesmo ângulo observado quando o corpo chega em relação à horizontal. E ainda a última coisa que você precisa saber é que para um corpo que parte e retorna ao mesmo nível de base, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, desenhando o corpo aqui, que partiu e chegou ao mesmo nível, observe que aqui seria o ponto de altura máxima, o tempo de subida, que corresponde desde o instante que ele sai do solo até chegar no ponto de altura máxima, e o tempo de descida são exatamente os mesmos. Então tá aí, ó, tempo de subida igual a tempo de descida. Tá aí, passei para você então 5 coisas que você não pode deixar de saber sobre o lançamento oblíquo e que vão te ajudar muito na hora de resolver exercícios. Falou? Até a próxima com a resolução de um exercício. Falou!